Seção 2ª. Do registro e da identificação civil do imigrante detentor de visto temporário ou de autorização de residência. Artigo 62. O registro consiste na inserção de dados em sistema próprio da Polícia Federal, mediante a identificação civil por dados biográficos e biométricos. Parágrafo 1º. O registro de que trata o caput será obrigatório a todo imigrante detentor de visto temporário ou de autorização de residência. Parágrafo 2º. A inserção de que trata o caput gerará número único de registro nacional migratório, que garantirá ao imigrante o pleno exercício dos atos da vida civil. Artigo 63. A carteira de registro nacional migratório será fornecida ao imigrante registrado, da qual constará o número único de registro nacional migratório. Parágrafo 1º. Não expedida a carteira de registro nacional migratório, o imigrante registrado apresentará o protocolo recebido, quando de sua solicitação, acompanhado do documento de viagem ou de outro documento de identificação estabelecido em ata do Ministro de Estado do Ministério da Justiça e Segurança Pública, e terá garantido os direitos previstos na Lei nº 13.445, de 2017, pelo prazo de até 180 dias, prorrogável pela Polícia Federal, sem ônus para o solicitante. Parágrafo 2º. A carteira de registro nacional migratório poderá ser expedida em meio eletrônico, nos termos estabelecidos em ata da Polícia Federal, sem prejuízo da emissão do documento em suporte físico. Artigo 64. O imigrante de visto temporário que tenha ingressado no país deverá proceder à solicitação de registro no prazo de 90 dias, contado da data de ingresso no país, sob pena de aplicação da sanção prevista no inciso 3º do caput do artigo 307. Parágrafo 1º. Na hipótese de empregado doméstico, o registro deverá ocorrer no prazo de 30 dias, contado da data de ingresso no país, com a comprovação da anotação na carteira de trabalho e previdência social e do registro na escrituração digital das obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas, e social. Parágrafo 2º. Na hipótese de não comprovação da anotação na carteira de trabalho e previdência social e do registro no e-social no prazo de que trata o parágrafo 1º, a Polícia Federal realizará o registro do imigrante e comunicará ao Ministério do Trabalho. Artigo 65. O documento de viagem do imigrante com visto temporário válido é apto para comprovar a sua identidade e demonstrar a regularidade de sua estada no país enquanto não houver expirado o prazo para o registro, independentemente da expedição da carteira de registro nacional migratório. Artigo 66. O imigrante a quem tenha sido deferido, no país, o pedido de autorização de residência deverá proceder à solicitação de registro no prazo de 30 dias, contado da data da publicação do deferimento do referido pedido, sob pena de aplicação da sanção prevista no inciso 4º do caput do artigo 307. Parágrafo único. A publicação a que se refere o caput será feita preferencialmente por meio eletrônico. Artigo 67. O registro deverá ser solicitado. Inciso 1º. Em qualquer unidade da Polícia Federal em que haja atendimento a imigrantes, para detentor de visto temporário ou com autorização de residência deferida na condição de marítimo. Inciso 2º. Na unidade da Polícia Federal em que haja atendimento a imigrantes da circunscrição onde esteja domiciliado o requerente com autorização de residência deferida no país com fundamento em outra hipótese que não a de trabalho como marítimo, ou. Inciso 3º. Na unidade da Polícia Federal em que haja atendimento a imigrantes do município onde o residente fronteiriço pretenda exercer os direitos a ele atribuídos pela Lei nº 13.445, de 2017. Parágrafo 1º. Observado o disposto na Lei nº 10.048, de 8 de novembro de 2000, poderão solicitar registro na unidade da Polícia Federal mais próxima ao seu domicílio,
Inciso 1º. As pessoas com deficiência. Inciso 2º. Os idosos com idade igual ou superior a 60 anos. Inciso 3º. As gestantes. Inciso 4º. As lactantes. Inciso 5º. As pessoas com criança de colo, Inciso 6º. Os obesos. Parágrafo 2º. A Polícia Federal poderá, por meio de requerimento e decisão fundamentada, em casos excepcionais, permitir o registro do imigrante em unidades diferentes daquelas estabelecidas no caput. Artigo 68. O registro de dados biográficos do imigrante ocorrerá por meio da apresentação do documento de viagem ou de outro documento de identificação aceito nos termos estabelecidos em ato do Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública. Parágrafo 1º. Na hipótese de a documentação apresentar contradições ou não conter dados de filiação, o imigrante deverá apresentar: Inciso 1º. Certidão de nascimento. Inciso 2º. Certidão de casamento. Inciso 3º. Certidão consular do país de nacionalidade, ou. Inciso 4º. Justificação judicial. Parágrafo 2º. O registro e a identificação civil das pessoas que tiveram a condição de refugiado ou de apátrida reconhecida, daquelas a quem foi concedido asilo ou daquelas beneficiadas com acolhida humanitária poderão ser realizados com a apresentação dos documentos de que o imigrante dispuser. Parágrafo 3º. A apresentação da documentação mencionada nos parágrafo 1º e parágrafo 2º deverá respeitar as regras de legalização e tradução, inclusive aquelas constantes de tratados de que o país seja parte. Parágrafo 4º. Ato do Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública poderá estabelecer os requisitos necessários ao registro referido no parágrafo 2º e a dispensa de legalização e tradução, nos termos da lei e dos tratados firmados pelo país. Artigo 69. Para fins de registro, o nome e a nacionalidade do imigrante serão aqueles constantes da documentação apresentada, preferencialmente, o documento de viagem. Parágrafo 1º. Se o documento de identificação apresentado consignar o nome de forma abreviada, o imigrante deverá comprovar a sua grafia por extenso com outro documento hábil. Parágrafo 2º. Se a nacionalidade houver sido consignada por organismo internacional ou por autoridade de terceiro país, somente será notada no registro se confirmada por meio da apresentação de documento hábil ou por autoridade diplomática ou consular competente. Parágrafo 3º. Se a documentação apresentada omitir a nacionalidade do titular, o imigrante será registrado. Inciso 1º. Como apátrida, em caso de ausência de nacionalidade, ou. Inciso 2º. Como de nacionalidade indefinida, caso ela não possa ser comprovada na forma estabelecida no parágrafo 2º. Parágrafo 4º. O imigrante poderá requerer, a qualquer tempo, a inclusão de seu nome social nos bancos de dados da administração pública, acompanhado do nome civil. Artigo 70. No ato de registro, o imigrante deverá fornecer os seus dados relativos ao seu endereço físico e, se possuir, ao seu endereço de correio eletrônico. Parágrafo único. Caberá ao imigrante manter os dados a que se refere o caput atualizados. Artigo 71. Ressalvados o nome, a nacionalidade, a filiação e a data de nascimento, os demais dados biográficos não constantes dos documentos apresentados serão atestados por meio de declaração do próprio imigrante, que, na hipótese de declaração falsa, ficará sujeito às sanções administrativas, civis e penais aplicáveis. Artigo 72.
O imigrante terá o ônus de instruir adequadamente o pedido de registro e de prestar eventuais informações complementares que lhe forem solicitadas por meio de notificação. Parágrafo 1º. A notificação de que trata o caput será feita, preferencialmente, por meio eletrônico. Parágrafo 2º. Caberá ao imigrante, durante a tramitação do seu pedido de registro, acompanhar o envio de notificações ao seu endereço eletrônico. Parágrafo 3º. A notificação realizada por meio eletrônico será simultaneamente publicada pela Polícia Federal em seu sítio eletrônico. Parágrafo 4º. Na ausência de resposta do imigrante no prazo de 30 dias, contado da data da publicação de que trata o parágrafo 3º, o processo de avaliação de seu pedido será extinto, sem prejuízo da utilização, em novo processo, dos documentos que foram apresentados e ainda permaneçam válidos. Artigo 73. Da Carteira de Registro Nacional Migratório constará o prazo de residência do imigrante, conforme estabelecido na autorização de residência obtida. Parágrafo 1º. A data de início da contagem do prazo de residência do imigrante que tenha ingressado sob o amparo de visto temporário será a da primeira entrada no país após a sua concessão. Parágrafo 2º. A data de início da contagem do prazo de residência do imigrante que tenha obtido autorização de residência no país será de requerimento do registro. Parágrafo 3º. Na hipótese de o imigrante que tenha obtido autorização de residência no Brasil não solicitar o registro no prazo previsto no inciso 4º do caput do artigo 307, a data de início da contagem do prazo de residência se dará após transcorrido o prazo de 30 dias, contado da data da publicação da decisão que deferiu o requerimento de autorização de residência. Parágrafo 4º. Na hipótese de residência temporária, o prazo de vencimento da Carteira de Registro Nacional Migratório coincidirá com o término do prazo da autorização de residência. Artigo 74. A Carteira de Registro Nacional Migratório terá a validade de 9 anos, contados a partir da data do registro, quando se tratar de residência por prazo indeterminado. Parágrafo único. Na hipótese de que trata o caput, a validade da Carteira de Registro Nacional Migratório será indeterminada quando o titular: Inciso 1º. Houver completado 60 anos de idade até a data do vencimento do documento, ou Inciso 2º. For pessoa com deficiência. Artigo 75. Caberá alteração do Registro Nacional Migratório, por meio de requerimento do imigrante endereçado à Polícia Federal, devidamente instruído com as provas documentais necessárias, nas seguintes hipóteses. Inciso 1º. Casamento. Inciso 2º. União estável. Inciso 3º. Anulação e nulidade de casamento, divórcio, separação judicial e dissolução de união estável. Inciso 4º. Aquisição de nacionalidade diversa daquela constante do registro, Inciso 5º. Perda da nacionalidade constante do registro. Parágrafo 1º. Se a hipótese houver ocorrido em território estrangeiro, a documentação que a comprove deverá respeitar as regras de legalização e tradução, em conformidade com os tratados de que o país seja parte. Parágrafo 2º. Na hipótese de pessoa registrada como refugiada ou beneficiário de proteção ou apátrida, as alterações referentes à nacionalidade serão comunicadas, preferencialmente por meio eletrônico, ao Comitê Nacional para Refugiados e ao Ministério das Relações Exteriores. Artigo 76. Ressalvadas as hipóteses previstas no artigo 75, as alterações no registro que comportem modificações do nome do imigrante serão feitas somente após decisão judicial. Artigo 77.
Os erros materiais identificados no processamento do registro e na emissão da carteira de registro nacional migratório serão retificados, de ofício, pela Polícia Federal. Artigo 78. Ato do dirigente máximo da Polícia Federal disporá sobre os procedimentos de registro do detentor de visto temporário ou de autorização de residência e do residente fronteiriço e sobre a sua alteração. Artigo 79. Ato do Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública disporá sobre o processamento concomitante dos requerimentos de registro e de autorização de residência, nos casos de sua competência. Artigo 80. Ato da Polícia Federal disporá sobre a expedição da Carteira de Registro Nacional Migratório. Parágrafo único. O ato a que se refere o caput definirá o modelo a ser adotado para a Carteira de Registro Nacional Migratório. Artigo 81. Os cartórios de registro civil remeterão mensalmente à Polícia Federal, preferencialmente por meio eletrônico, informações acerca dos registros e do óbito de imigrantes,